Bem, eu sou Eduardo Nogueira, eu tenho hoje 38 anos, casado. Eu fui durante muitos anos espírita. A minha vida começa no espiritismo antes de eu nascer. Os meus pais frequentavam um centro espírita desde que nasceram também. E eu começo a minha vida espírita muito cedo. Minha mãe grávida ainda, trabalhando naquele centro. E eu ali nasci, fui batizado e fui crescendo naquele lugar. Eu fui crescendo ali, com 4 anos eu coloquei roupinha branca, participava das sessões. E aí com 15 anos fui participar das sessões, fui batizado e ali comecei a trabalhar. Trabalhei ali dos 15 até os meus 28 anos de idade. Eu era um pai de terreiro naquele lugar, onde era um dos maiores centros espíritas que existiam no estado do Rio de Janeiro. Era como se fosse um Maracanãzinho, alguma coisa não tão grande, mas com assistência, com as pessoas em festas gigantes, onde havia distribuição de doces, em louvor ao diabo. E ali, durante todos esses anos, eu pude servir ao diabo. Era eu que tomava conta das casas de Exu, era eu que fazia o trabalho na mata, na praia, era eu que caminhava com essas entidades. Eu trabalhava no centro, trabalhava também no cemitério, eu fazia todos os trabalhos sujos daquele lugar. E eu iniciava as pessoas, era eu que levava as pessoas até a iniciação, eu que batizava as pessoas, eu que ensinava os cantos, as giras, era eu que fazia os trabalhos quando eles estavam começando. E ali naquele lugar onde eu crescia, onde eu me desenvolvia, onde eu mandava no terreiro, uma noite eu estava numa sessão de domingo e me desceu, daquela assistência, naquele lugar, desceu um senhor. Ele era muito grande, era muito forte. Ele desceu as escadas e veio caminhando na minha direção. Bem, eu era o Eduardo Soaré, o cara que mandava no lugar. Enfim, eu tinha BMW, eu tinha moto importada, eu tinha noitadas, uísque. Eu ia pra boate, gastava 500, 600 dólares. Eu era um cara que saía muitas mulheres, muita prostituição, muita promiscuidade. E aquele homem desceu na minha direção, ele vinha andando na minha direção e ninguém parou. Ninguém teve autoridade para mandar aquele homem parar. E aí ele chegou na minha direção, veio caminhando, chegou na minha frente e me chamou pelo nome completo. Eduardo Nogueira, é você? Eu falei, sou eu. Aí ele falou assim, bem, pega tudo que é teu que está nesse lugar e sai daqui, porque esse lugar não é mais para você. Aí eu olhei para ele e falei, bem, você sabe com quem você está falando? Eu sou Eduardo Nogueira, cara. Eu levanto a minha bengala aqui, eu ponho a mão em você e você cai. Você está dentro do centro que eu administro, que eu participo como dirigente. E ele falou assim, você não sabe com quem está falando, né? Olha, eu confesso que naquele momento as minhas pernas ficaram fracas e eu, por força, por achar que aquele homem era mais forte que eu ali, achando inclusive que era um espírito que tivesse ido ali para me ajudar, eu subi, tirei a minha roupa, deixei as minhas guias, botei tudo na mochila, arrumei tudo muito rápido e desci, ele desceu comigo. Eu tinha uma moto, uma Virago, eu desci, subi na moto e fui em direção à minha casa. E durante o caminho eu fui acelerando a moto e pensando no que estava acontecendo, pensando em todos os momentos que eu tinha vivido naquele centro, naquele lugar, todo mundo que eu tinha ajudado a entrar no espiritismo, todas aquelas pessoas que tinham colaborado. Ali tinha prefeito dentro do centro, tinha deputado, ali tinha vereador, ali tinha pessoas importantes, as pessoas iam lá, juízes e todo mundo ali, e eu andando de moto e pensando em tudo aquilo que eu tinha deixado para trás. Ali eu era respeitado, as pessoas batiam a cabeça quando eu passava, as pessoas se jogavam nos meus pés, ali eu tinha um respeito. E estava pensando em tudo aquilo e andando de moto. Quando eu cheguei numa avenida em direção à minha casa, ali estava ele parado de novo. Parou e ficou parado naquele lugar. Eu olhei aquele homem e falei, bem, já sei, era assalto. É fácil. Você me tirou lá do centro para me assaltar aqui. Eu usava
cordão de ouro, pulseira, anel, relógio caro. E aí ele mandando eu parar a moto, e eu não conseguia acelerar, parei a moto. No momento que eu parei a moto, perto dele, ele veio e falou: olha, tá vendo aquela garagem ali dentro da favela? Tinha uma favela na frente. Falei: bem, tô vendo, mas você não acha que eu vou parar ali com essa moto, com esse ouro, com essa... Aí ele falou assim: você ainda não sabe com quem está falando, né? E eu olhei para ele, comecei a desfalecer novamente, e pela força eu fui com a moto até a entrada daquela garagem. Quando eu parei ali tinha um homem baixinho orando. Era um pastor evangélico. Ele é da Assembleia de Deus de Ramos. E ele estava lá orando por uma congregação que ele tinha aberto ali naquele lugar. E ele estava orando. E aí, quando ele me viu em pé na porta, ele virou, se levantou e falou assim: você é o Eduardo Nogueira, não é? Eu falei: cara, quanta gente já sabe meu nome que eu não conheço. Isso deve ser uma quadrilha, alguém tá fazendo alguma coisa contra mim. E aí ele me convidou a entrar naquele lugar, e eu entrei. E ali aquele homem me falou: olha, Eduardo, ontem eu estava orando à noite, e o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, me acordou e falou para mim assim: olha, você vai até São Gonçalo amanhã na congregação do Rocha, e ali você vai aguardar, porque eu vou estar trazendo um servo meu, livrando o meu servo, e você vai sustentá-lo em oração, do momento que ele sair, da onde eu vou tirar ele até o momento que ele chegar na sua congregação. E ali eu cheguei, e ele começou a orar por mim, e ali eu comecei a ficar liberto dos demônios. E aí eu olhei e pude perceber que aquele homem que estava me seguindo era o próprio Senhor, porque ele se resplandeceu em glória naquele lugar. E aí a gente começou a ver luzes ali, e o pastor estava orando, e a gente vendo luzes e vendo o Senhor ali. Era uma luz forte que me deixava cego. O quão cego fui durante todos aqueles anos. O quão cego fui durante 28 anos. Ele, o Senhor, pela sua grande misericórdia, Ele pôde me deixar nas mãos do pastor, que orando e me abençoando e tirando toda aquela maldade, aqueles demônios que estavam na minha vida. E ali começa a operar de verdade. E ele começou a orar por mim, orar, e ficamos ali por várias horas orando. Ele me presenteou com uma Bíblia antiga, sabe? Mas com muito carinho. Eu peguei a Bíblia, coloquei embaixo do braço. Cheguei em casa, enfim, e disse que a gente tinha acabado de receber algo novo. Aí eu fui para casa feliz, sabe? Muito leve, era diferente, aquilo era tudo muito diferente para mim. E cheguei em casa, tinha uma BMW na época, essa moto importada, saía muito, ganhava dinheiro, trabalhava para uma multinacional, uma empresa italiana, era muito bem sucedido, não tão quanto eu achava que seria depois. E aí cheguei em casa e fiz uma festa. Meu coração saltou de alegria. E eu peguei o carro e comecei a sair, ia nas igrejas, assistia aos cultos, conheci o pastor Elias Barbosa de Castro, um pastor lá do Mutuapira, que me ajudou muito, que orou comigo, que me ajudou a me libertar de um monte de coisa. E a gente começou ali a adorar a Deus naquele lugar, começou ali a acompanhar os trabalhos espirituais, começou a crescer espiritualmente naquele lugar. E aí eu tive a oportunidade de pregar pela primeira vez e comecei a fazer um trabalho na igreja. Aí as coisas começaram a desmoronar. Em frente ao Fluminense, o jornal Fluminense em Niterói, foi fato, foi notícia de jornal. Eu estava com a BMW parada, veio uma Fiat Uno desgovernada, bateu no meu carro, me jogou em cima do carro do dono da lanchonete do lado do jornal e jogou o carro dele em cima do carro do dono do jornal. Repórteres, bombeiro, fotografia, perda total na BMW. E eu perdi o meu carro ali naquele lugar. Eu estava indo para um compromisso
ia conhecer uma banda evangélica que eu ia tentar ajudar e perdi meu carro. Minha moto era financiada e o banco tomou. Meu nome foi para o Serasa, eu perdi o meu contrato com essa empresa de grande porte, foi assustador. Eu tinha um escritório muito bonito na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e ali me foi tomado tudo, eu perdi tudo. E voltei da região dos Lagos de ônibus. Tinha um Palio, na época que foi lançado, em 2006, eu comprei um zero verde campo, lindo carro, e perdi para a financeira também. E tudo na vida do homem sem Deus é assim. Porque na época do centro eu me separei, tive um filho fora do casamento, o Eduardo. Isso para minha esposa foi uma coisa difícil, mas que ela superou também. E a nossa vida continuou. E a minha esposa não tinha Jesus também e sempre foi uma mulher de muita garra. Foi determinante essa segurança que eu tive na minha casa. E aí eu saí de casa e a família passando por dificuldade, muita dificuldade. Eu fui morar num corredor, final de um corredor, numa casinha de um quarto, onde tinha uma geladeira velha e uma TV. E fiquei sozinho naquele lugar, dependendo assim de ajuda de muitas pessoas. Por que eu preferi ficar sozinho? Porque eu não queria passar para a minha família toda aquela dificuldade. Minha mãe ajudava os meus filhos junto com meu pai. E aí eu comecei a orar, comecei a adorar a Deus ali naquele lugar. O aluguel estava atrasado 3 meses e a gente estava com a luz para ser cortada. E sabe, sempre aquela angústia, sabe? Às vezes chegava ampla lá, a Serra antiga, e vou cortar a tua luz. E até onde eu morava, no Alcântara, quando eu comecei a minha vida com a minha esposa, as coisas aconteciam assim. E sempre foi muito difícil, meu irmão. Sempre foi muito difícil. Mas é porque eu não tinha Jesus. Eu achava que o que eu fazia era muito bom, mas eu não tinha Jesus. E um dia, com um aluguel atrasado ali, uma moto velha emprestada que tinha que empurrar, eu orando naquela sala, tinha acabado de comprar um macarrão instantâneo e eu tinha dividido porque eu queria também no dia seguinte. E olhando para aquela geladeira que só tinha água, e comendo aquele macarrão, a metade daquele macarrão. Eu terminei naquela noite e não conseguia dormir. Oh, Senhor. E eu não conseguia dormir. Eu voltei ali me voltei para o Espírito Santo do Senhor e comecei a orar. Falei: Senhor Deus, me leva para a tua glória, Pai. Me leva para a tua glória. Mas não me deixa voltar para o centro, para aquela imundície, para todo aquele mal, Senhor. Não deixa que eles tentem, Senhor, a minha vida novamente. Me tira, Senhor, a vida. Me leva daqui, Senhor. E aí eu procurei o pastor Elias, conversei com ele. E o pastor Elias, nossa, que homem de Deus. Ele começou a falar comigo como homem santo, como Paulo falava aos Coríntios, como Paulo falava para Timóteo, e me ensinava as coisas. E ali, orando naquela madrugada, o Espírito Santo de Deus fala comigo pela primeira vez. E ele fala: servo meu, tenho visto a tua luta, tenho visto o teu sacrifício, o teu desespero. Mas eu queria dizer que eu sou contigo. Meu irmão, eu ganhava R$5, dizimava 50 centavos. Eu ganhava R$1, dizimava 10 centavos. Eu ganhava R$10, dizimava R$1. Às vezes eu estava na parada do ônibus, esperando o ônibus ali, para ir para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio, ali em Nova Cidade, no bairro Antonina.
no Rio de Janeiro, esperando o ônibus ali. Algum amigo que chegasse na parada para pegar o ônibus junto e poder pagar a minha passagem. E Deus falava comigo naquela noite que as pessoas que me viriam não me reconheceriam. Deus falava comigo que todos os amigos que eu tenho, que eu tive, que me encontrassem, não iriam me reconhecer, não iriam acreditar que Deus podia fazer tudo aquilo que fez. E eu orando ali, sem nada, e Deus mandou que eu comprasse o jornal. Comprasse o jornal para procurar um emprego. E no dia seguinte, pela fé, eu comprei o jornal. E vi um anúncio do Jornal do Brasil. E o Jornal do Brasil precisava de agentes. E eu fui lá no Jornal do Brasil. Meu irmão, eu não tenho vergonha de dizer que eu vendi bala na rua para sustentar os meus filhos. Eu não tenho vergonha de dizer que eu trabalhei como palhaço. Eu não tenho vergonha de te dizer que eu fiz o que foi possível para sustentar a minha família. E ali eu comprei, e naquele dia, no dia seguinte, eu comprei o jornal. E comecei a folhear as páginas do jornal. E encontrei um anúncio do Jornal do Brasil e fui até lá. Cheguei lá, sentei na portaria do jornal, esperando para ser atendido. E me apareceu um homem de terno, com o rosto assim de cearense, né? E eu fui falar com ele, falei, olha, eu vi esse anúncio, eu queria uma oportunidade, eu já trabalhei assim, eu fiz isso, eu tive uma empresa, eu tenho certeza que eu posso dar certo, eu tenho boas ideias, eu quero montar uma empresa de telemarketing, eu quero montar uma empresa para te representar nas barcas, e cheio de projetos. Aí ele falou, bem, isso não é comigo, eu vou pedir para chamar o Milton, que era o gerente da época do jornal, e ele vai te atender. Aí ele chamou o Milton veio, me atendeu, me levou ao Marquinho, o diretor financeiro da época. E aí o Milton me deu essa oportunidade, a pedido desse homem. Ele era o dono do jornal. O Senhor Deus, quando vai operar na tua vida, Ele te coloca no topo. Se eu falasse com uma pessoa qualquer, essa pessoa não teria autoridade de me levar até lá dentro. Mas eu falei com o dono do jornal. E o Dr. Nelson Tanuri, depois, quando o contrato terminou, que eu já estava começando a outros contratos, quando eu fui trabalhar para o Terra, quando eu fui prestar serviço para grandes empresas no Brasil, no mundo até, o Dr. Nelson Tanuri me chamou e efetuou o meu último pagamento com o diretor financeiro. E foi sempre uma pessoa muito boa para mim, sem ser meu amigo. E ali no Jornal do Brasil eu comecei a trabalhar e não tinha dinheiro para comprar os equipamentos. O jornal me chamou e me deu o dinheiro antecipado. Foi quando eu montei os equipamentos e fiz todo o trabalho para eles. Eu representei eles nas barcas, nas exposições, nas feiras. Eu fazia o telemarketing de venda do jornal. Eu trabalhei para o Terra Network depois. Prestei serviço para um monte de gente. E ali eu comecei a trabalhar com a chancela do Senhor e dizimar para o Senhor e ser fiel ao Senhor. E aí eu começo a trabalhar e volto à região dos lagos e começo a trabalhar e começo a fazer tudo aquilo que eu queria, a realizar todos os sonhos. E aí Deus começa a abençoar o dizimista, o ofertante. Quando a minha igreja precisou de energia, de luz para fazer a mudança, eu fui lá e fiz. E quando a minha igreja precisou soldar um palco, eu tinha uma máquina de solda em casa. Eu fui para a igreja no domingo de manhã e soldei todo aquele palco até domingo às 10 da noite, o dia inteiro. Porque para o Senhor a gente não pode ter barreira. Para o Senhor a gente tem que trabalhar sem cessar. Para o Senhor a gente tem que dar o máximo, dar o tudo. Dar aquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso coração e o nosso trabalho. E aí o Senhor começa a abençoar e começa a falar comigo. E as pessoas não entendem. Às vezes o meu advogado, o Dr. Renato, me chamava e falava assim: Eduardo, eu não consigo entender. Você entra com uma ação judicial e o juiz despacha essa ação, te dá ganho de causa e a gente recebe.
O Renato, a avó dele, tinha um processo na justiça há 20 anos. 20 longos anos. E aí o Renato falou assim, vamos pegar o processo? Aí eu fui lá com ele, peguei. Desenvolvemos uma estratégia, porque eu estudei direito na Gama Filho. Desenvolvemos uma estratégia em 2 semanas, meus irmãos. O Senhor abençoou a avó dele. E um mês depois ela estava recebendo uma luta de 20 anos na justiça. O Renato ficava extasiado. Eduardo, como que isso pode acontecer? Eu sou advogado, eu tenho visto. Mas é o Senhor Jesus. É Deus. E aí o escritório começou a crescer, as coisas começaram a acontecer. E Deus falou comigo assim, olha, vai para o interior do Rio de Janeiro. Vai para Araruama. Vai lá para Araruama, porque lá eu vou abençoar a tua vida. Cheguei em Araruama. Nada tinha em Araruama. Tínhamos um apartamento em São Gonçalo. Glória a Deus por isso. Tínhamos um carro novo. E aí fui para Araruama. Cheguei em Araruama, começamos a trabalhar ali naquele lugar. E tudo que eu fiz ali, Deus fez prosperar. Hoje nós temos um comércio, temos alguns imóveis, alguns carros, temos uma estrutura e temos o mais importante, a bênção do Senhor. Meu irmão, eu quero falar para você, eu quero que você entenda que o Senhor Jesus também pode mudar a sua vida. Eu, só um moribundo dentro de um centro espírita, achando que tinha muita coisa e eu não tinha nada. E quando eu imagino que Deus pode transformar a minha vida dessa maneira, eu também imagino e acredito e creio que Deus também pode transformar a sua vida dessa maneira. Você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça, você nasceu para ser bênção. E não adianta aquelas histórias que muitos falam, porque é humilde, porque precisa. Meu irmão, você é filho do dono do ouro e da prata. Você pode tudo. E quando eu te digo pode tudo, eu tinha poucos meses em Araruama e o prefeito da cidade na época me convidou para ser secretário de governo sem me conhecer. E quando eu digo para você que você pode tudo, no ano passado eu fui para dentro da casa do presidente Lula e até mesmo o presidente perguntou como eu tinha entrado ali. E as pessoas me perguntavam, como você entrou aqui? É o Palácio da Alvorada. Como você entrou aqui também na residência oficial do presidente? E eu fui convidado. E eu fui entrando. Entrei no carro, passei pela porta e sentei na sala. O Senhor Deus pode todas as coisas. O Senhor Deus pode tudo. Pode pegar um mero desconhecido numa cidade e transformar num secretário de governo. Pode pegar um mero desconhecido e colocar dentro da casa do homem mais poderoso do Brasil. E nem ele conseguiu me explicar porquê, e nem eu. Mas eu queria falar com ele e Deus me colocou lá. Eu estava numa igreja, algum tempo atrás, em Nova Iguaçu, do pastor Nelson. Fui lá para dar o testemunho. E eu olhei uma menina deitada no colo do pai, dormindo. E o Senhor Jesus falou para mim assim, olha, avisa para aqueles pais ali, daquela menina, que ela vai ser médica. Porque eu estou realizando um sonho do coração dela. Aí, meus irmãos, como eu falo que Deus manda, eu olhei para a família. Vamos aproveitar que ela está dormindo para não influenciá-la. E falei para a família isso. A mãe começou a chorar. Ela chorava desesperadamente lá atrás. O pai suspirava de felicidade. No final do culto, o pastor Nelson me chama. Irmão, o pai me procurou e falou que ela ficou a semana inteira assim. Mãe, pai, me ajuda a ser médico? Eu quero ser médica, mãe. O Senhor Jesus pode transformar a sua vida, porque ela pediu. Batei. Não é só bater. Você tem que insistir. Batei. E a porta vai se abrir. Você tem que crer nisso.
Imagina 10 anos atrás o Eduardo na parada do ônibus sem um centavo no bolso. Muitos amigos ajudando, pagavam uma passagem. Eu fui para o centro do Rio, pedi a um amigo para que me cedesse uma mesa. Ele me cedeu essa mesa, eu comecei a trabalhar. Foi quando apareceu o Jornal do Brasil e toda essa história. Meus irmãos, eu comprei uma loja em Araruama, falida de pisos, chama Trevo Pisos. Comprei falida, com dívida, sem estoque, falida. Hoje é a maior loja da cidade. Os galpões atrás dela eu comprei para fazer de estoque. A loja do lado eu comprei. O terreno do outro lado da rua, na pontinha, eu comprei e fiz um prédio. Só que não sou eu que faço isso, é o Senhor que abençoa o dízimo e a oferta que é dada a Ele. Então creia que Deus pode mudar a sua vida e Ele quer. Só depende de você. Só depende de você querer essa mudança. O crente que fala assim, olha, tá tudo muito difícil, tá tudo... Não, para. O crente é aquele que fala, tá difícil, mas com o Senhor tá mais fácil. Tá difícil, mas o Senhor vai me ajudar. Tá difícil, mas eu creio no Senhor Jesus Cristo. O meu testemunho é só para dizer para você que Deus existe sim e pode mudar a tua vida. Quando eu fui a São Pedro da Aldeia dar o testemunho, lá na região dos Lagos, já fui a São Paulo e alguns outros estados. Eu estava lá em São Pedro e Deus mandou que eu chamasse uma senhora e dissesse, olha, o seu filho vai te procurar hoje. E ela falou assim, depois do culto, irmão, eu creio, porque eu sei que é a palavra do Senhor, mas irmão, o meu filho não me procura há mais de 5 anos. Ele saiu de casa, eu mudei de endereço, e ele já não sabe onde eu moro mais, e eu não vejo. Eu sofro todas as noites. Na semana seguinte ela ligou para mim e falou, meu irmão, graças a Deus consegui falar com o senhor. Eu cheguei em casa naquela noite e tinha uma mensagem na secretária eletrônica, mãe, cheguei em casa e não sei porquê, mas consegui o seu telefone, estou ligando para dizer que te amo. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode mudar a sua história. Creia. Ter visto os 3 filhos do meu casamento juntos, sendo batizados, foi uma imagem inesquecível para mim. E vai ser para você também. A sua família vai servir ao Senhor. Só depende de você. Depende da sua oração, do seu dízimo e da sua oferta. Eu quero, meu irmão, te abençoar, dizer que Deus está contigo e juntos, numa corrente de oração, seremos todos servos do Senhor, felizes e realizados. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti todas as bênçãos e te dê a paz. Eu profetizo na sua vida bênçãos sem fim e que as janelas dos céus recaiam bênçãos sem fim na sua vida, que você possa receber daí, da sua casa, do seu carro, todas as bênçãos que o Senhor pode te dar, em nome de Jesus. E sob a guarda do Espírito Santo do Senhor, eu determino a tua vitória. Recebe aí, em nome de Jesus.